eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Fumegando, viu? Aleluia. Vamos cantar que Ele é fiel. Aleluia. És fiel em todo tempo. É fiel enquanto acordamos. Em todo tempo tu és tão. É fiel durante a noite. É fiel. Com todo fôlego como o Senhor é fiel. Fiel é aquele que nos chamou. E a Ele damos toda a honra, toda a glória. E agradecemos ao Senhor pela tua fidelidade. Você não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. O que o Senhor falou se cumpre. Aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado por esta manhã. Obrigado pelo fôlego de vida. Obrigado pela vida dos meus irmãos. Obrigado por essa igreja. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo nosso chamado. Obrigado pela nossa saúde. Obrigado pela nossa casa. Obrigado, meu Deus, por todas as coisas. Somos gratos ao Senhor, porque o Senhor é bom. O Senhor é bom. O Senhor é bom. Eu cantarei. Aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Tá diferente, hein? Vou continuar aí. Que coisa maravilhosa. Falei pro pastor Alisson, louvor entregue. E isso atrai a unção. Atrai o fogo do Senhor. Aleluia. 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 E alegria, meu povo, entregue. Entrega-se também. Se entregue também. É sem peso. É sem peso. Se entregar ao Senhor é leve, é suave. Desfrute da bondade de Deus. Levante as suas mãos. Respire fundo. E dê glórias ao teu Deus. O teu Deus que te transportou do império das trevas, onde havia tristeza, onde havia doença, onde havia tantas coisas ruins, e nos transportou para o reino do Filho do amor de Deus, onde somos livres, livres para declarar a bondade de Deus. Obrigado, Senhor. Ah, Pai, dava para ir até o fim, hein? Dava para ir até meio-dia. Deixa eu ver aqui se o Senhor confirma se é para ir até meio-dia. Aleluia! 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 Fala na língua do teu país aí. Aleluia. Meu Deus. Amém. Aleluia. Você pode aplaudir esse grupo de louvor? Aplaudir o diaconato, a mídia, a mesa, e faz barulho para o DI ouvir lá. Aleluia. Pode se sentar. Glória a Deus. Obrigado, grupo de louvor. Aleluia.
Eita glória! Toda vez a gente entende coisas diferentes. Agora eu entendi porque que Deus não deixou mais eu dormir desde 5h50 da manhã. E olha, eu não sei quem foi que pôs aí, durante o louvor aqui, tem umas chamas aí, bota aí, se tiver livre aí. Até deram risada ali, eu não sei porquê. Puseram o louvor com chamas. Aleluia! Glória a Deus! Estão pedindo para eu esperar ali, tem fogo aí? Aleluia! Pergunta para o seu irmão, tem fogo aí? Pergunta, tem fogo aí? Não se envergonhe de perguntar para o seu irmão, não. Tem fogo aí? Aleluia! Glória a Deus! Agora, se ele, deixa aí. Agora, se ele sacar do bolso um isqueiro, você vai ter oportunidade para orar por ele no final do culto. Agora, se ele não sacou o isqueiro e olhou no fundo dos seus olhos e falou, aqui tem. E aí? Aleluia! E sabe do que nós vamos falar hoje? Do fogo do Senhor. É o mesmo Espírito, irmãos. Eu não combino com louvor, eu não combino com a mídia, mas já que puseram isso aí, vai ficar aí. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! E sabe, nós já vamos entrar no fogo da palavra. Aleluia! Eu quero que você abra a palavra de Deus em Jeremias 23, 29. Aleluia! Glória a Deus! Para você entender e valorizar esse momento do culto. Estou vendo ali o casalzinho, recém-casado. Aleluia! Glória a Deus! Arthur parece estar mais magro, né? Mas correu muito lá em Campos do Jordão. Aleluia! Glória a Deus! É bom, né? A gente não perde a viagem, né? Ganha os amigos. Aleluia! Você pode pôr aqui. Não sei se dá para pôr com fogo, se não, deixa o fogo só da palavra mesmo. Aleluia! Eu sei que você gosta de abrir a palavra de Deus e é bom que você faça isso mesmo. Mas olha o que a palavra de Deus diz, Jeremias 23, 29. Porventura, a minha palavra não é como o fogo, diz o Senhor, e como um martelo que esmiuça a penha. Sabe, irmãos, a definição de fogo, se você for ver no hebraico, no grego, no dicionário Strong, que traduz as palavras em inglês para o grego e para o hebraico, você vai ver que será que a minha palavra, porventura a minha palavra, não é como algo que eu estou fazendo que purifica? Algo que te dá a direção pela minha direção? Isso é a tradução original dessa palavra que está transcrita aqui. Eu estou lendo na revista Almeida Corrigida Fiel, ACF. Se quiser colocar aqui, pode colocar. Mas eu quero te dizer algo, que quando eu estava ontem orando pelo princípio da palavra, o Senhor me levou aos versículos 1 até o 4, e eu quero ler com vocês, porque não está no meu esboço, para a gente ver o contexto de que em que momento o Senhor vai usar o profeta para dizer isso que você está lendo aí. Que a palavra dele é como fogo, dizendo o Senhor, e como um martelo que esmiuça a penha. Mas coloca aí, Jeremias 23, 1. Aleluia. Ai dos pastores, não está aqui no meu esboço, eu vou ler junto com vocês. Que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor, Deus de Israel, contra os pastores que apacentam o meu povo. Vós dispersastes as minhas ovelhas e as afugentastes, e não as visitastes. Coloca o 16 agora, por favor. Aleluia. Glória a Deus. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Não deis ouvidos às palavras dos profetas, que entre vós profetizam. Próximo. Fazem-vos desvanecer, falando da visão do seu coração, não da boca do Senhor. Agora coloca o 29. Eu vou ser fiel à instrução do Senhor, amém? Tem muita gente machucada por pastores que não te visitaram.
que não cuidaram de você, por palavras de pseudo-profetas que nunca Deus usou. Porque o contexto dessa palavra de Jeremias 23 é Deus cuidando do povo dele e sarando as feridas. E por isso Deus vai dizer para Jeremias: diga para o meu povo que a minha palavra, ela é como fogo, ela é como martelo que esmiuça a penha. Resistência ao evangelho foi criado na cabeça, no coração de pessoas que sofreram com pastores que não cuidaram e com profetas que falaram coisas que nunca Deus mandou falar. Eu estava conversando ontem com um casal e eu contei para eles uma história de um rapaz que precisava vender um negócio que ele tinha e que trazia muito peso para ele, porque Deus nunca mandou ele montar aquele negócio. E eu fui lá e orei com ele, e eu falei: cara, eu vou pegar junto com a sua fé, e se você decidiu vender, Deus vai fazer você vender esse negócio. E ele foi para um culto, e aí no culto, teve o momento da revelação. Sabe, irmão, se Deus não quiser revelar nada da tua vida aqui hoje, não sou eu que vou revelar. Mas se Deus me der uma palavra de conhecimento ou de sabedoria, ou para qualquer um dos pastores, ou para qualquer servo de Deus, que está capacitado com o fogo do Senhor, discirna pelo Espírito. Julgue a profecia e não o profeta. Aleluia. E eu disse: eu pego junto. E ele foi num culto, e Deus usou uma pessoa para confirmar algo que já estava dentro dele. Tem que estar já dentro de você para Deus confirmar. Aleluia! Como diz o pastor Alisson aqui em uma das ministrações, nós não somos mais guiados por palavras de profetas, nós somos guiados pelo Espírito Santo que habita em nós. O ministério profético, ele existe e tem que ser considerado, está nos quíntuplos, está tudo bem, mas vamos pôr um equilíbrio aqui, e o Senhor pôs o equilíbrio através da palavra dele. Amém? E lá na hora da revelação, Deus usou então o profeta. Olha, Deus vai fazer uma movimentação na sua vida. Eu estou aqui lembrando exatamente as palavras de algo que você está crendo. O irmão começou a chorar. Oh meu Deus, aleluia, glória a Deus. Deus falou até ali. Aí o profeta foi e botou uma vírgula. Conta 5 dias. E depois do 6º dia, essa pessoa se desviou. Você está entendendo o contexto do que Deus mandou eu ler para você nessa manhã? Discirna, irmão. E vá buscar as pessoas que estão exatamente assim, ofendidas. Quem conhece alguém que está afastado aí? A igreja dos desegrejados. Ele é crente, mas não vai para a igreja. Quem conhece alguém? Isso eu conheço bastante também. Você não levanta a mão, quem conhece alguém? Tem muita gente que não conhece, né? Mas se você conversar lá no teu meio social, você vai ver. Lê essa palavra para ele. Deus não tem nada a ver com situações que foram criadas por homem, onde Deus não estava envolvido. Por isso, Jeremias, usado por Deus, disse: porventura a minha palavra não é como fogo, diz o Senhor, e como um martelo que esmiuça a penha. Sabe, irmãos, nós temos o fogo de Deus, mas é um fogo inteligente. Você sabe que você pode ter o fogo de Deus e não ter a entonação de voz que eu tenho? Não tem problema nenhum. Pode falar que eu falo alto, porque eu falo mesmo. Aleluia, glória a Deus. Não sei porque que vocês estão rindo, mas tudo bem. Mas se você pregar com categoria, falando: Senhor, irmãos, eu quero ler para vocês que, porventura, a minha palavra não é como fogo, continua sendo fogo, irmão. Se você receber no seu espírito, como sendo a palavra que é fogo, e que é martelo, que esmiuça a penha. Penha é pedra. Sabe que palavras lançadas de alguém que você confia, quando vem a você e te ofende,
isso vira uma resistência. Mas nessa manhã, Deus vai como um fogo limpar tudo isso, quebrar qualquer resistência, porque cachorro mordido de cobra tem medo de linguiça. Você já ouviu esse ditado? O cachorro foi mordido por uma cobra. Você pega uma linguiça lá e vai entregar para ele, ele começa a te morder, porque ele pensa que é uma cobra. Você sabe que muitas vezes eu vou aconselhar pessoas, e os pastores também passam por isso, e a pessoa fica meio, sim, porque ele está inserido em Jeremias 23. O povo de Israel estava cansado. Se você for esmiuçar, esquadrinhar esta palavra, você vai ver que o povo de Deus tinha sido enganado por pastores e por profetas, que na época lá eram sacerdotes, a tradução aí trouxe pastores, dizendo que não tem problema nenhum não, você pecar. Não, irmão, você não vai ouvir isso aqui nessa igreja, porque a gente te ama, e sem santificação ninguém verá a Deus, mas nós não somos religiosos. Aleluia, glória a Deus. Abra a palavra de Deus em Êxodo 3:2. Daqui a pouco a gente entra na palavra, tá bom? Que Deus nos ajude e paralise o relógio. Aleluia. O fogo na velha aliança. Eu vou te dar algumas coisas e versículos sobre fogo de Deus, para a gente desmistificar. Fogo, irmão, não é o irmão rodar, deixa o menino rodar, e o altar está fumegando, e está queimando meus pés, parece que eu estou no monte, que um dia foi Moisés. Não se trata disso, o fogo está dentro de você. Lá na tua casa você tem que ser afogueado. Afogueado na oração, afogueado no testemunho, afogueado com a tua esposa. Eita glória! Cadê as mulheres aí? E cadê os homens? Olha, rapaz, os homens estão mais afogueados que as mulheres, hein? Aleluia! Os jovens afogueados, andando junto. Aleluia! Andando junto, estragando, fazendo estrago no inferno, irmãos. Vocês têm que se juntar, ir para cinema, fazer barulho. Quem estava um dia aí que a gente foi no cinema? Vocês estavam, né? Então, a gente fez um barulho lá ou não fizemos? E Deus nos uniu a um exército. Tinha um exército lá ou não tinha? O povo de camisa do exército, escrito exército de Deus. E eu falando, rapaz, a gente está, né? A gente está precisando de umas camisetas aí. Sei lá, o foguete de Deus, o fogo de Deus. Identificar, tem que fazer barulho no inferno. Isso é o fogo. Porque ser afogueado dentro da igreja é fácil. Olha, com um louvor desse, eu corri, eu dancei, eu podia botar a cara no chão, mas você sabe que eu tenho que correr, dançar, colocar a cara no chão, lá na minha casa, lá no meu trabalho, lá na faculdade. Oh, glória a Deus! Ô lugar bom para você ser afogueado. Ô lugar bom para você ser afogueado. E eu já vou pular até minha ministração aqui, porque Deus está mandando eu pular. Abre a palavra de Deus em Daniel 3:24. Aleluia. Glória a Deus. Abre aí, abriu? É fogo contra fogo. Já viu esse filme? Vai procurar depois, que é antigo pra caramba. Deve ser do tempo do Zé Carlos, ou do Felipe, ou do Antônio. Eu não vou falar para o pastor Wad, que aí ele me coloca aí de, né? Fogo contra fogo. É o que aconteceu aqui, se você crê na palavra de Deus. Quem crê na palavra de Deus diz amém. Aleluia, glória a Deus. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa. Falou dizendo aos seus conselheiros: não lançamos a nós dentro do fogo 3 homens atados? Responderam e disseram ao rei: é verdade, ó rei. Respondeu dizendo: eu, porém, vejo 4 homens soltos, que andam passeando dentro do fogo, sem sofrer nenhum dano.
E o aspecto do quarto é semelhante ao Filho de Deus. Ei, você que está na faculdade, você que está na escola, você que está no trabalho, saiba que Jesus está lá junto com você. Então esse fogo estranho aí não pode resistir ao fogo de Deus que está na sua vida. Aleluia. Eu li aqui na minha Bíblia que esse fogo aí do homem para prejudicar Ananias, Misael e Azarias, também conhecido como... Olha aí, tá vendo? Todo mundo sabe. Como é o nome babilônico? E como é o nome que Deus deu para eles? Olha, tá vendo? Deu uma de professor agora sem ser professor. Professor é minha esposa. Aleluia. Eu, porém, vejo 4 homens soltos. Ei, você está solto. O diabo acha que te atou, que te dominou, mas você está solto. Que andam passeando dentro do fogo sem sofrer dano algum. E o aspecto do quarto é semelhante ao Filho de Deus. Ei, Nabucodonosor teve uma visão aberta do Filho de Deus. Sabe por quê? Por causa do fogo daquelas pessoas. Não abra mão do fogo. De novo, não precisa falar como eu. Pastor Wallace também é do barulho. Pastor Zé Carlos, pastor Antônio, pastor Felipe, vire para o irmão que está do seu lado e diga, fogo. Não, eu imitei o Felipe, é que você foi no embalo agora. Aleluia, glória a Deus. Sabe, irmãos, Levítico 10:1 fala sobre fogo estranho. Fogo estranho. Tudo aquilo que quer te queimar, que não provém de Deus, é fogo estranho. O fogo que está em você, tenha certeza absoluta que anula qualquer ação do inimigo contra qualquer tipo de palavra, de situação. Isso pode ser considerado como você está na fornalha. Eu ouvi de um irmão esses dias falando que o cara que mais persegue ele vai ser chefe dele. E ele falou o seguinte, e esse cara vai ser o meu melhor amigo e vai se converter. O que ele falou? O que ele está crendo. E o que ele está crendo, quando ele falou, saiu como fogo. Destruindo. Porque sabe, maior é o que está com você do que o que no mundo está. Aonde está escrito isso? Abra a palavra de Deus em 2 Reis 6:17. Aleluia. Eu vi aqui agora só os premiados hoje. Versículos premiados, né? Aleluia. 2 Reis 6:17. E orou Eliseu e disse, Senhor, peço-te que abras os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço, e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo. Irmão, a palavra diz que o diabo está ao nosso derredor, procurando a quem possa tragar. Mas quem está ao nosso derredor, ao nosso redor, são os anjos do Senhor, guardando e livrando todos aqueles que temem a Deus. Se não temer a Deus, o diabo está vendo brecha para te alcançar, para tragar. Sabe o que é tragar, né? Tragar é botar para dentro e depois devolver estragado. Isso é tragar. Quem já fumou aqui? Está com vergonha? Eu já fumei. Fumei cigarro, fumei maconha, mas fui liberto pelo sangue de Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Sabe, irmão, quando eu me converti, a primeira coisa que Deus falou foi, não tenha vergonha do seu testemunho. Porque vai libertar pessoas. Amém? 007 gospel não existe. Não fizeram esse filme ainda não. Aleluia! Não seja você o primeiro a praticar isso aí, sendo diretor, ator e até produtor desse filme. Amém? Dá o teu testemunho lá, rapaz, eu prestava bem pouquinho, mas agora eu presto bem muito. Porque agora eu sou sacerdote. Eu sou raça eleita. Sacerdócio real. Aleluia. Que fogo, Senhor. Aleluia. E é para quem? Joel 2:28. Ouvi
Um casal que mora numa cidade, não vou falar o nome da cidade, falou que dava problema a piada de vai lá no bar do Joel. 2,28, porque nessa cidade tinha um bar chamado Bar do Joel. Olha lá, o pastor falou para todo mundo ir no bar do Joel. Mas, rapaz, vou te falar uma coisa, se eu for num bar, eu faço um estrago no inferno. Ontem eu estava num shopping, uma mulher desceu com aquelas torres assim, ó, vazia. Eu falei, mas fica bom refrigerante aí, né? Ela já olhou assim. Eu esperei ela falar, não, mas aqui é para pôr outra coisa. Eu falei, mas o bom mesmo é o refrigerante. Mas mais ainda é a oração que eu vou fazer por você. Porque, irmão, eu vou te falar, não perca oportunidade, não. Se Deus botou na minha frente uma situação, vai ser respondida com fogo. Porque Ele mesmo depositou esse fogo em você. Para de achar que é o irmãozinho o irmãozinho labareda de fogo. Tem fogo, labareda de fogo. Aquele casal lá, né? Não tem? Não é, Leia? Pelo amor de Deus. Não tem, Daniel? Tem ali. Esse é do manto. Joel 2,28 diz assim, há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Ei, preste atenção nisso. E vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos terão sonhos. Os vossos jovens terão visões. Cadê um jovem aí? Se levanta aí para contar a visão que você teve hoje. Porque é promessa de Deus. Se você tiver o fogo e a santidade de Deus na sua vida, esse versículo vai se cumprir na sua vida. Porque eu sou um jovem de espírito, mas já um senhor na idade. E eu vou te falar, eu tenho um sonho, viu? Aleluia! Eu tenho sonhos. Você tem que entender que isso aqui, o teu posicionamento em fogo, eu acho que vocês estão entendendo. É a presença, é a intimidade. Essa semana eu estava conversando com os irmãos, falei sobre a intimidade com Deus. Irmãos, tem que ter intimidade com Deus. E esse fogo vai arder dentro de você. Eu tô quase largando esse microfone aqui e saindo correndo. Aleluia! E não duvida não que se Deus mandar, o pastor assume e eu saio correndo aí, ó. Por causa do fogo. Ei, irmão, nós vamos ser arrebatados no fogo. A igreja nasceu no fogo e vai ser arrebatada no fogo. Oh, meu Deus. Atos 2:3, abre aí, daqui a pouco o grupo de louvor já sobe. Para a gente praticar o fogo do Senhor. Aleluia. Atos 2:3 diz assim, e foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Deixa eu fazer uma pergunta, e seja sincero. Quem ainda não confessou Jesus como seu Senhor e Salvador? Está tudo bem se você não fez ainda. Um dia eu levantei minha mão, e foi o melhor dia da minha vida. Só que eu aprendi que eu não posso estar fazendo isso toda vez. Porque foi tão gostoso que eu queria fazer toda vez. Todos. Quem já fala em outras línguas aí? Aleluia. Então começa a falar em outras línguas aí. Aleluia. Olha para o teu irmão aí e vê se ele está orando em outras línguas. Você entende, irmãos? Amém, glória a Deus. Você entende? Você não pode ter nenhum tipo de dúvida, nenhum tipo de, sabe, quem não, sabe, irmãos, quem já nasceu no verbo da vida, aceitou Jesus? Eu sei que a Sandrinha, o Edu, e que bênção, que já aceitou o Ricardo, já confessou Jesus na verbo da vida, na igreja verbo da vida. Poucos, né? Então, todos aqui, eu vou arriscar que foram como eu. Você tem que ficar dando glória até sua língua enrolar. Glória, 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 glória. Aí daqui a pouco, eita. Não, irmão, já está aí dentro.
Já está aí. E se você ia numa igreja que falava labaia, a tua primeira língua ia ser labaia. Mas não tem problema, irmão. Ouso falar o seguinte: começa na carne e termina no espírito. Aleluia. Glória a Deus. O fogo de Deus. Eu ia numas vigílias que os meninos começavam a pular já desde o começo da vigília. Eu falava, rapaz, eu só vou pular quando Deus mandar eu pular. Mas eu vou te falar uma coisa. Daqui a pouco aquele menino que eu achava que estava na carne pulando, ele vinha até mim e falava assim, ó, você acha que é na carne, né? Mas começa a pular aí. E meu Deus do céu, eu acordava 2 horas depois. Porque o fogo faz isso, irmão. Não julga quem está no fogo. Não julga quem se move diferente do que você se move. Porque o contrário também é verdadeiro. Eu não posso olhar e falar, meu Deus, que iceberg, que pessoa gelada. Não é assim. Não é assim. Amém? Traga o equilíbrio. Mas olha, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhes concedia. Agora eu vou ler por que se cumpriu Atos dos Apóstolos. Lucas 3,16 diz, respondeu João a todos dizendo, eu na verdade vos batizo com água, mas eis que vem aquele que é mais poderoso do que eu, a quem não sou digno de desatar-lhe a correia das sandálias. Esse vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ei, você querendo ou não, você foi batizado com fogo. Você falando alto ou não, você foi batizado com fogo. Você, rodando ou não, você tem o fogo do Senhor dentro de você. Põe a mão no seu coração e fala, eu tenho o fogo do Senhor. E eu não vou apagar. Porque só você pode apagar. O diabo não pode apagar. Não pode. Diga, não pode. Sabe, irmão, você não vai ser sufocado. Eu fui orar por um homem num hospital, quinta-feira agora. Eu não cheguei lá e falei, aleluia! Vai levantar agora! Embora eu e o Zé Carlos fomos visitar uma pessoa um dia, ele me expulsou por discriminação. Por que não expulsou o Zé Carlos? Que estava falando alto também lá no hospital. Que tinha 2 pessoas no leito, né? Era o Divaldo e uma outra pessoa. E a gente começou a orar pelo Divaldo, e o Divaldo começou a se alegar no espírito por causa do fogo. E o outro irmão, era não sei de que, era de uma outra igreja também, e ele começou a ser, mas aí veio a enfermeira. E o Zé Carlos foi esperto, ficou calado na hora que ela entrou. E ela falou, o senhor, por favor, se retire. Falei, tá bom. Zé Carlos, continua a obra aí. É claro que a gente não vai ficar fazendo barulho, não pode fazer barulho. Entendeu? Eu fui na escola de ministros, a gente foi fazer uma visita no centro de detenção de adolescentes, e eu fui ministrar a palavra. E eu falei um pouco alto, e aí veio a mulher e falou, olha, você pode assustar eles. Espera aí. Mas, gente, no final de tudo, não é, Edu Romero? Não é? Lá tem que manter, né? Mas no final de tudo, os meninos estavam gritando mais do que eu. Tem mais fogo, porque, irmão, a gente está aí com a liberdade. Mas quem está lá dentro e se converte tem que ter fogo, viu? Aleluia. Então, seja grato pela sua liberdade, pelo seu ir e vir. Amém? Mas ore por aqueles que estão lá no cárcere. Porque eles estão livres no espírito. E tem muita gente que está livre aqui na carne e não se julga livre no espírito. Por quê? Porque falta você ativar o fogo. O louvor já pode subir aqui, que a gente vai fazer um pouquinho de movimentação do fogo. E eu quero ler aqui ainda. Não dá tempo de entrar na palavra, mas nós vamos fazer uma introdução. Aleluia! Olha que povo bonito. Eita, Binho, hoje foi muito fogo, hein, Binho? Não resistiu, ficou de joelho ali, quase engoliu a guitarra ali, deitado em cima dela. Babou a guitarra não, né? Pelo amor de Deus. Provérbios 25, 21. Põe na tela, por favor. Aleluia, glória a Deus. Sabe, irmãos, teria aqui 50 versículos sobre fogo para começar.
Mas eu quis trazer para o seu dia a dia todos os versículos, para você usar no seu dia a dia. Nós falamos aqui de visão de quem nos guarda como fogo. Nós tivemos aqui a orientação de aonde você está, com o fogo que tem em você, qualquer fogo que queira queimar você. Você já ouviu a expressão, ei, fulano está me queimando? Já? Já? Entendeu a revelação? Fulano não pode te queimar, meu irmão, minha irmã. Não existe isso. Mas olha aqui, o que você consegue multiplicar o fogo que está em você? Provérbios 25, 21, olha lá. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe pão para comer. E se tiver sede, dá-lhe água para beber. Porque assim lhe amontoarás brasas. Brasa é o quê? Sobre a cabeça. E o Senhor te retribuirá. Você pode se colocar em pé? Aleluia. Aleluia. Pode cantar aí. Aleluia. Glória a Deus. Deus se move em favor do seu povo. Teu Espírito está. Aleluia. Eu tenho uma direção para o pessoal aqui, os pastores, as esposas dos pastores, se mover. Esse louvor eu nem sabia que ia. Amém? Eu vou passar para o pastor Alisson. Ele vai finalizar. Amém? E aí ele vai dar a direção. Sabe, querido? Aleluia. Minha voz não é tão potente, aleluia. Mas, queridos, quando o pastor falou sobre isso, agora, me veio uma inspiração e uma lembrança. Uma vez eu estava numa conferência de ministros, e nessa conferência um homem de Deus, confesso que eu não lembro quem, mas um dos ministros pregadores daquela conferência disse: é muito importante que periodicamente, diga comigo, periodicamente, os pastores que pastoreiam sobre o povo imponham as mãos sobre eles. E sabe, queridos, eu creio mesmo esse momento como um momento do Senhor para que coisas sejam transferidas e geradas para a sua vida. Então, somente para a gente organizar isso de uma melhor forma e para que todos sejam alcançados, todos, diga comigo, todos. Se você congrega nesse lugar, se você é ovelha nesse lugar, eu quero organizar isso com o pastor Aurélio, se o senhor me permite, pastor. Vamos fazer da seguinte forma: eu quero um diaconato aqui na frente, por favor, e nós vamos organizar aqui na frente por fileiras, e nós pastores vamos impor as mãos sobre você. Pode ser assim? Você crê que tem algo para ser transferido para a sua vida nessa manhã? Sabe, queridos, aquela mulher do fluxo de sangue, ela estava ali diante de um contexto, e ela dizia simplesmente: se eu tocar nas orlas do vestido dele, eu vou ser curada. Sabe, amados, talvez a gente fale algumas coisas para você, talvez não, é bastante gente para a gente impor as mãos, mas entenda algo, nós não somos a Fernanda Brum, mas apenas um toque pode fazer a diferença na sua vida. Então, querido, conecte o seu coração. Eu não sei o que você está precisando. Pergunte para a pessoa que está do seu lado: o que você está precisando? Pergunte para ela o que você precisa da parte do Senhor. Creia que nessa manhã você pode receber, apenas com um toque.
coisas vão ser transferidas nesse lugar. Eu não estou, amados, trazendo uma nova direção. A gente aprende aqui no nosso ministério que a gente não tem que colocar rabo de cavalo na pregação de ninguém. Mas essa foi uma instrução dada ao pastor Aurélio, e quando ele falou, instantaneamente subiu no meu coração. Então nós vamos fazer dessa forma, com ordem, com decência, mas você vai ser tocado. Mas antes disso, temos um tempinho. Levante suas mãos, vamos adorar um pouco. Vamos adorar ao Senhor, criar um ambiente, que na verdade vamos ativar um ambiente que já existe nesse lugar. Começa a adorar um pouco agora, começa a orar em outras línguas. Por favor, o louvor. Enquanto nós cantamos, Deus está se movendo.
Se move em mim, eu me movo
Em meio aos louvores do
trabalho no Senhor, amém? Deixa Deus usar vocês. Ore pelos outros irmãos, entregue sua adoração, em nome de Jesus. Em meio aos louvores do seu povo, enquanto nós cantamos, Deus está se movendo, se movendo, beleza. Deus se move. Em meio aos louvores do seu povo, enquanto nós cantamos, Deus está se movendo, se movendo, se movendo. Deus se move. Em meio aos louvores do seu povo, enquanto nós cantamos, Deus está se movendo, se movendo. Deus se move em mim, e eu me movo nele. Deus se move em mim, eu me movo nele. Deus se move em mim, eu me movo nele. Deus se move em mim, eu me movo nele. Deus se move em mim, eu me movo nele. Deus se move em mim, eu me movo nele. Deus se move em mim, eu me movo nele. Deus se move em mim, eu me movo nele. Deus se move em mim, eu me movo nele. Deus se move em mim, eu me movo nele. Deus se move em mim, eu me movo nele. Deus se move em mim, eu me movo nele. Deus se move, Deus se move. Em meio aos louvores do seu povo, enquanto nós cantamos, Deus está se movendo, se movendo, se movendo, beleza. Deus se move. Em meio aos louvores do seu povo, enquanto nós cantamos, Deus está se movendo, se movendo. Enquanto nós cantamos, Deus está se movendo, se movendo. Deus se move em meio aos louvores do seu povo. Enquanto nós cantamos, Deus está se movendo, se movendo. Deus se move em
para sempre. Amém. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Amém. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Amém. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Amém. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Amém. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e os seus caminhos. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e os seus caminhos. A Ele a glória, a Ele a glória,
A Ele
assim, já que eu vim, eu vou receber. Diga de novo, já que eu vim, eu vou receber. Esse povo aqui está recebendo, irmãos. Ei, você recebeu algo? Eles estão recebendo. Mas deixa eu te dizer, são 12h23. Perdão pelo horário, mas eu quero te dizer que o final do culto será melhor do que o começo. O final do culto será melhor do que o começo. Mas preste atenção. A gente tem que seguir a inspiração do Senhor. E me veio muito claro. A inspiração está aqui, ó. Não estou dizendo que ele é mais inspirado que os outros, não. Eu estou falando que hoje a inspiração está sobre esse instrumento. E sabe o que você vai fazer? Você vai celebrar. Você vai mergulhar na unção. Mergulhar na unção. Mergulhar na unção. Agora preste atenção. Flui, pode fluir, Joás. Levante suas mãos. Levante suas mãos. Ei, você não está assistindo. Você não é um telespectador. Você é um adorador. Você é um filho de Deus. Você pode começar a celebrar no seu lugar. Ei, 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 ei. Preste atenção. Me escuta. Me escuta. Ei, tem algo que está no meu coração. Escuta. Escuta. Escuta a bateria, mas me escuta. Não para, Joás, só me escuta. Só me escuta. Meu irmão, se prepare para ver esse louvor em níveis que você nunca viu. E sabe, eles ministram a Deus e nos conduzem em adoração. Mas eu estou com a inspiração. Agora, nesse finzinho de culto, somos nós quem vamos ministrar para eles. Então todo mundo do louvor, quem pudesse, Leia conseguir também, eu queria que vocês subissem. Aleluia! Todo mundo do louvor pode subir. Se prepara! Ó, junto com a bateria, um som de guitarra. Vamos lá. A guitarra vem junto. A guitarra vem junto agora. Estende as tuas mãos para cá. Estende as tuas mãos para cá. Ei, aleluia. Começa a orar por eles. Começa a orar por eles. Começa a orar por eles. Aleluia. 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 Começa a orar. Isso. Isso. Aleluia. 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 Ei, baixa um pouquinho para me escutar. Baixa um pouquinho. Isso, esse som aí. Esse som aí, ó. Aumenta a guitarra. Isso, aumenta. Preste atenção, vocês aqui do louvor. A unção está caindo sobre vocês. A unção está caindo sobre vocês. Igreja, estenda as mãos para cá. Aleluia. Fica pronto para fluir, Jó, junto com a guitarra. Tem as mãos. Aham. Comece a ministrar com os instrumentos. Bateria e guitarra. Venham juntos.
Levante as mãos. Louvor em nome de Jesus. Receba de uma unção dobrada, 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 dobrada. Sejam cheios, cheios, cheios. Receba! Receba! Aleluia. Você pode dar um glória a Deus. Você pode bradar aleluia. Agora, amados, quebrando todos os protocolos. Deixa eles receberem, sabe por quê? Porque nós vamos encerrar com eles ministrando ao Senhor junto conosco. Eu sei, amados, que já passamos do horário. Eu sei disso. Mas, querido, a gente está com crédito. Os últimos cultos a gente tem terminado sempre antes. E, amado, hoje é um dia, uma data especial para coisas que o Senhor está fazendo. Então, querido, você vai receber agora daquilo que está caindo sobre a vida deles. Você está pronto? Mas não fica como espectador. Diga comigo nessa tarde, já tarde. Diga, eu não sou um espectador. Diga, eu sou um adorador. Diga, eu sou filho de Deus. Diga, eu sou ungido. Então vamos celebrar ao Senhor nessa tarde. Aleluia, está com vocês. Sejam guiados. Pode ficar todo mundo aí, não tem problema não. Aleluia. Desde que hajam os ministros, a música, mas vocês não vão ficar assistindo. Mesmo se você tiver sem instrumento, você vai celebrar e adorar com eles. Aleluia. 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 Vamos acelerar. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Ei, vai dançando. Da eternidade, lançando-me para o sobrenatural. Eu espero o esperado, o inesperado, porque o acima e além tu farás. Eu espero o esperado, o inesperado, porque acima e além tu farás. Eu espero o esperado, o inesperado, porque o acima e além tu farás. Eu espero o esperado, o inesperado, porque o acima e além tu farás. Eu espero o esperado, o inesperado, porque o acima e além tu farás. Eu espero o esperado, o inesperado, porque o acima e além tu farás. Aleluia! E eu espero o esperado, o inesperado,
porque o acima e além tu farás. Eu espero o esperado, o inesperado, porque o acima e além tu farás. Eu espero o esperado, o inesperado, porque o acima e além tu farás. Eu espero o esperado, o inesperado, porque o acima e além tu farás. Eu sei que está vindo rompimento. Eu sei que está vindo rompimento. Eu sei que está vindo rompimento. Eu sei que veio meu rompimento. Eu sei que está vindo rompimento. Eu sei que está vindo rompimento. Eu sei que está vindo rompimento. Eu sei que veio meu rompimento. Aleluia! Eu louvarei pelo meu rompimento, antes que eu veja a manifestação. A minha fé declara, está feita agora, e assim acontecerá. Eu louvarei pelo meu rompimento, antes que eu veja a manifestação. A minha fé declara, está feito agora, assim acontecerá. Eu sei que está vindo rompimento. Eu sei que está vindo rompimento. Eu sei que está vindo rompimento. Eu sei que veio o meu rompimento. Eu sei que está vindo rompimento. Eu sei que está vindo rompimento. Eu sei que está vindo rompimento. Eu sei que veio o meu rompimento. Recebo o meu milagre, recebo o meu milagre hoje mesmo. Recebo o meu milagre, recebo o meu milagre, recebo o meu milagre hoje mesmo. Recebo o meu milagre, recebo o meu milagre, recebo o meu milagre hoje mesmo. Recebo o meu milagre, recebo o meu milagre, recebo o meu milagre hoje mesmo. Acelerando no teu sobrenatural. Acelerando no teu sobrenatural. Acelerando no teu sobrenatural. Uou, acelerando teu sobrenatural. Acelerou, acelerando teu sobrenatural. Acelerando no teu sobrenatural. Acelerando acelerando no teu sobrenatural. E nessa temporada acelerou, acelerou, acelerou. Eu sei porque Deus tem me revelado, revelado, revelado. Se podes ver, Deus vai colocar em movimento. Abre os seus olhos, é sua temporada. Acelerando. Aleluia. Temos a certeza que já chegou. Já chegou. Já chegou. E nós vamos para a nossa casa debaixo dessa unção, debaixo dessa palavra. Tem algum visitante aqui nessa tarde? Aleluia. Temos o nosso amado ali. Cadê o Daniel? Nosso amado ali. Amém? Está terminado, irmão. Vai debaixo dessa palavra. Se você chegou aqui, esse povo é tudo louco, fique mais um pouco, você vai estar convencido que é louco por Jesus. Amém? Vão na paz, vão na bênção. Até quinta-feira.